Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fatos Curiosos da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um tema cabeludo, um tema bastante polêmico e muito mal compreendido pelas pessoas. Isso é, as que conhecem desse tema, porque grande parte das pessoas nem sabem da existência. Hoje nós vamos falar sobre os Néfilins, os gigantes pré-diluvianos. De onde surgiram, como eles eram, a sua atuação na Terra, como Deus tratou isso e como eles foram eliminados. O que esse assunto tem de antigo, tem de escabroso. Fica ligado aí que eu vou mostrar algumas teorias e comentários de estudiosos teólogos bíblicos, inclusive um comentário meu, que nenhum teólogo até hoje eu ouvi falar sobre isso. Nós vamos relatar as escrituras, fatos históricos, documentos apócrifos e pseudoepígrafos. Aproveitem e façam esse canal crescer. Dá o seu like, compartilha e se inscreve. Não esquece de apertar o sininho e roda a vinheta. Pessoal, os textos que vamos tratar hoje são textos em hebraico, então vamos usar a Bíblia judaica completa. São textos fielmente trazidos do original no hebraico. Você já ouviu esse nome? Néfilins? Ou então Benai Ha-Elohim? São referências de Gênesis 6, que conta a história de como se originou o dilúvio. Esse texto fala que filhos de Deus coabitaram com filhos dos homens e nasceram gigantes. A Bíblia não possui muitos detalhes, mas ela está repleta de aparições desses gigantes e seus descendentes. Inclusive, Pedro e Judas, apóstolos de Jesus, citam um pouco sobre esse evento pré-diluviano. Vamos ler o texto. Com o passar do tempo, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e as filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. O texto de Gênesis 6 revela que os filhos de Deus, os Benai Ha-Elohim, tiveram relações com as filhas dos homens e assim surgiram gigantes. Esses filhos de Deus a que se refere, na visão da maioria dos teólogos, remete aos anjos. Um grupo seleto de anjos, segundo o livro de Enoque, desceu no monte que hoje conhecemos como Hermon e acabaram por se materializar e cumprir esse intento. Muitos perguntam qual o objetivo que eles queriam alcançar. Penso eu que eles queriam corromper o DNA da raça humana e impedir que a profecia se cumprisse, pois o Senhor disse a Eva que o fruto dela esmagaria a cabeça da serpente. E se a linhagem adâmica fosse destruída, Jesus não poderia nascer para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 6, verso 4, remete ao livro de 1 Enoque, também capítulo 6, verso 1 e 2. Existem teorias que, além de anjos, poderiam ser reis juízes, ou então membros da linhagem de Sete, um dos filhos de Adão e Eva. Essas duas hipóteses não são bem aceitas porque elas não possuem respaldo em nenhum lugar das Escrituras. E não faz sentido serem descendentes da linhagem de Sete, porque o nome remete a seres caídos. E todas as linhagens da raça humana caíram, não só a de Caim, não só a de Sete. Então esse termo não pode se aplicar a um dos filhos de Adão e Eva especificamente. Outro fato é que esses gigantes não poderiam ter surgido da linhagem de Adão e Eva, pois eles eram seres humanos comuns. E do nada o DNA mudou e nasceram gigantes? Essa teoria jamais foi aceita, porque para haver uma mutação a ponto de nascerem homens completamente diferentes em altura, poder e pensamento, não poderia ter sido da linhagem de um casal só, mas sim da interrupção de um outro ser. Os anjos são muito mais poderosos que nós.
Cristo diz que o diabo se transforma até em anjo de luz, e ele próprio foi gerado do nada. O que impede de que anjos se transformem e coabitem com filhas dos homens? Nada. Algumas pessoas tentam traduzir essa palavra para outros sentidos que não têm a ver com o gigantismo, mas é fato que esses gigantes existiram. E as Escrituras nos mostram claramente. Observe esses versos. Existem muitas referências a Anak, Anaquins, Filisteus, Amalequitas e muitos outros povos que relatam ser descendente dos gigantes. Isso é, os gigantes do dilúvio eram bem maiores. No livro de Deuteronômio, podemos ver um exemplo de um rei chamado Og, o rei de Bazã, que ficava nas colinas de Golã. A sua cama tinha 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. E ela foi encontrada pela arqueologia. Detalhe esse que mostra a existência desses gigantes. Não só a citação deles por toda a Bíblia. Mas é importante lembrar uma coisa. Eles não são os gigantes originais da época do dilúvio. Eles são os descendentes. Significa que os da época pré-diluviana eram bem maiores. Esse termo Benai Ha-Elohim se refere aos filhos de Deus, que majoritariamente é entendido como anjos. Confira, são referências usadas para tratar dos anjos, nomeando-os como filhos de Deus. E quando ele cita filhas dos homens, ele está se referindo a humanas. O próprio Jesus usou esse termo ao se referir ele como encarnação humana, se chamava de o Filho do Homem, para reafirmar de que ele estava ali, em carne. Já o termo filhos de Deus geralmente são impostos a anjos no Velho Testamento. Os pais apostólicos da igreja primitiva acreditavam sim nessa ideia dos gigantes. Dentre eles estão Justino Marte, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Cipriano, Ambrósio, Lactâncio e muitos outros. No livro de Números diz assim: E vimos os gigantes, os descendentes de Anak, procedente dos gigantes. Esses versos falam de povos grandes em estatura, com cerca de 3 metros de comprimento, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. E são versos que se repetem em outros livros da Bíblia. Dentre eles você vai encontrar versos que remetem claramente à descendência desses gigantes aos gigantes pré-diluvianos. E me parece que eles não habitaram somente essa região, mas sim o mundo inteiro ficou repleto deles. Porque vemos em todas as culturas, do Oriente e do Ocidente, os maias, os incas, os celtas, todos eles relatam a existência de gigantes no passado, antes de virem águas soterrar a terra, que eles eram descendentes de deuses que vinham dos céus, que a Bíblia chama de filhos de Deus, ou seja, anjos. E essas culturas os chamam de semideuses. No mundo grego, conhecemos eles por titãs. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome e até visto as histórias. Algo que a Bíblia está revelando. Anjos que vieram, corromperam a raça humana com o intento de impedir que Cristo, a semente de Eva, nascesse para esmagar a cabeça da serpente, e que tais gigantes nasceram, gerando assim uma corrupção na terra e a necessidade de limpeza através de um dilúvio, que é narrado em várias culturas por todo o mundo. Uma das mais famosas é a epopeia de Gilgamesh. Por que eu citei o livro de Enoque? Porque o apóstolo Judas também citou na Bíblia. Observe esse trecho com atenção. O livro de 1 Enoque trata eles como os vigilantes,
E diz que esses homens ensinaram à população agricultura, construção, astronomia, calendário e horas e muito mais. As escrituras nomeiam essa época de o mundo antigo e foi soterrado pelas águas do dilúvio. Aí você me lança uma pergunta: mas se só Noé e a sua família estavam na arca, como é que esses gigantes se salvaram? A Bíblia está mentindo? De forma alguma a Bíblia mentiu. Não existia comunicação, internet, celulares. O fato relatado por Noé e sua família é da ótica deles. Mas do outro lado do mundo, nós tínhamos pessoas com outra visão, outra óptica. Então Noé não poderia saber o que estava acontecendo em todas as partes do mundo. Ele relatou o que ele viu e presenciou na terra dele. No resto do mundo, se soube depois que os descendentes desses caras apareceram. Inclusive Davi, o rei Davi e os seus homens mataram muitos desses gigantes. Inclusive o primeiro contato corporal de Davi foi justamente com o gigante Golias. Uma comprovação do próprio apóstolo Pedro, desses filhos de Deus, desses anjos que saíram do seu posto para cometer tal pecado. 2 Pedro capítulo 2, verso 4 em diante. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Pelo contrário, os colocou em correntes no abismo mais profundo, reservados até o juízo final. Ele chama aquela época de mundo antigo, quando Noé e sua família entraram na arca. No livro de Judas, ele confirma isso que Pedro falou. E os anjos que não mantiveram o seu principado original, mas abandonaram a sua própria casa. O Senhor os mantém em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Os anjos são chamados de estrelas por toda a Bíblia. Olha o que Judas 13 e 14 fala. Eles são ondas brávias do mar, apresentando seus atos vergonhosos como espuma. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre, nas mais densas trevas. E no verso 14, Judas faz uma citação clara do livro de Enoque. Fragmentos do livro de Enoque foram encontrados nas cavernas de Qumran, alguns deles já bem deteriorados pelo tempo, mas foram cuidadosamente preservados, como todos os outros pergaminhos encontrados, geralmente escritos em hebraico ou aramaico. A língua grega foi usada para o Novo Testamento em especial, como mostra essa réplica do Papyrus P52 do Evangelho de João. Aí surge uma dúvida: se eles eram cruzamento de anjos com seres humanos, quando eles morreram, eles foram para onde? Céu ou inferno? O livro de Enoque fala no capítulo 15 de que eles morreram, seus espíritos se espalharam como trevas sobre a terra e que eles ficarão sem julgamento até o dia final para que sejam julgados. Devido à sua maldade, ficarão aqui a sentir fome, sede e desejos, sem poder saciá-los, mas serão chamados de espíritos imundos. Só uma curiosidade: já prestou atenção que às vezes Jesus expulsava e chamava demônios e às vezes ele chamava espíritos imundos? Quem sabe esses espíritos, Néfilis, os gigantes, que estão a vagar sobre a terra, são esses espíritos imundos, a qual o livro de Enoque disse que eles seriam chamados posteriormente de espíritos imundos, que estão presos aqui sem poder comer e beber. Muitos acreditam que eles são esses espíritos encontrados em terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e culturas afro, porque eles incorporam e pedem comida e bebida para sentirem o sabor desses alimentos. Algo que o diabo e seus anjos não se importam, porque anjos não comem e bebem. Isso mostra
que houve uma segunda queda. A primeira foi a queda do diabo e seus anjos. E a segunda, um grupo de anjos seletos, que acabou por contaminar a raça humana, gerando assim o dilúvio, pela corrupção da terra. Essa história está só começando. Eu espero que tenha achado interessante e que possamos estudar um pouco mais sobre isso. É um assunto complexo e bem extenso. Quem sabe possamos fazer outros capítulos. Esse é o Fatos Curiosos da Bíblia e nos vemos nos próximos vídeos.